Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos em Provérbios, no capítulo 8, o versículo de número 17. Assim está escrito: Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aqui mais um provérbio de Salomão, que trará, com certeza, para cada um de nós, lições por demais importantes, para que possamos entender o que a palavra de Deus diz dentro deste assunto. Este provérbio, ele está dividido aqui em duas partes. A primeira frase, quando Salomão deixou registrado o seguinte: o Senhor dizendo, eu amo os que me amam. E a segunda parte, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então nós observamos aqui duas situações em um só provérbio, que certamente estão ligadas e unidas entre si para um fim proveitoso. Deus abençoe, irmã Doraci. Quando nós observamos a palavra de Deus, Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 14, e o versículo de número 21, está escrito assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então aqui vemos já um primeiro ponto. A maior prova de que nós amamos realmente ao Senhor nosso Deus é que nós guardamos os seus mandamentos. Não estamos falando aqui de 10 mandamentos, estamos falando dos mandamentos do Senhor, listados na sua palavra, que não são só 10. Existem muitas orientações de Deus para a nossa vida. Porém, o Senhor Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Todas as demais estão incluídas ou em amar a Deus ou em amar o próximo. Para entender, senão as pessoas ficam, mas são tanta coisa para a gente provar e demonstrar esse amor e quais são os mandamentos. Bem, se amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, está cumprindo a regra áurea da palavra de Deus. Então aqui diz, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, ou seja, quem tem a palavra de Deus e guarda no seu coração, está demonstrando pelo seu procedimento que ele tem um amor especial para com Deus. Porque este amor se revela mediante a palavra de Deus. Então observe, guardou a palavra, os mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama, o Senhor Jesus disse, será amado por meu Pai. Quando ele fez referência a Jesus por ocasião do batismo, a declaração de Deus foi, esse é o meu filho amado, filho do meu coração. E agora Jesus está dizendo, quem guarda os mandamentos dele, esse prova que está amando a Jesus. E diz, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Ora, o Pai vai amar quem ama o seu Filho. Então nós, por amarmos a Jesus, somos amados por Deus, o nosso Pai. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei, Jesus falando, e me manifestarei a ele. O versículo 23 está escrito assim. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então veja que lá está dito mandamentos, aqui está dito palavra. Então é a mesma coisa, mandamentos é a palavra do Senhor. Às vezes as pessoas pegam ao pé da letra, não, mandamento é só aqueles 10 mandamentos que estão lá listados. Não. A palavra de Deus fala sobre mandamentos, o Salmo 119 fala várias situações sobre mandamentos, referindo-se à palavra de Deus no seu todo. Então aqui Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então aqui o Senhor diz, eu amo
aos que me amam. Então, já este primeiro ponto, nós temos aqui definido. Então, quem ama ao Senhor é amado por Ele. Agora, é preciso diferenciar uma coisa. Nós amamos a Deus, segundo diz João, numa das suas epístolas, porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos primeiro a Deus, para Deus ficar devendo amor a nós. Mas foi Ele que nos amou primeiro. Aqui, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, o versículo 19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então, em primeiro lugar, o Senhor demonstrou o amor dele para com a nossa vida, e nós agora, por dever de gratidão, por ser alcançado por este amor, nós demonstramos este amor a Deus. E este amor que nós demonstramos a Deus, ele foi colocado em nosso coração por meio do Espírito Santo, conforme está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 5. Está escrito assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus nos amou primeiro, o Espírito Santo colocou amor dentro do nosso coração, e nós agora amamos a Deus com gratidão por tudo que Ele é e tem feito para cada um de nós. Então, quem demonstra este amor a Deus será amado por Ele. Então, veja quão importante é nós vivermos em função deste amor e demonstrá-lo. Não é somente amar de palavras. Amar de palavras é muito fácil, mas é amar por obras, por ações, por atitudes. É assim que deve ser o procedimento. Porque amar de palavra não vai significar muita coisa, não. Porque muita gente diz que ama, mas é só da boca para fora. No coração não tem nada daquilo, né? Então é preciso amar em verdade, ou seja, amar por obras, quer dizer, demonstrar este amor que se tem para com a outra pessoa. E devemos ser movidos pelo amor de Deus. Então, amar não somente de palavras, mas amar também em verdade. É o que nós encontramos a palavra de Deus. Então, aqui, o primeiro ponto, já estamos definidos. Eu amo aos que me amam. E a segunda parte traz-nos uma outra situação. E diz o seguinte: e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, a primeira parte já definimos. Amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E que o amor sincero, ele não se limita a ser um amor só de palavras, mas é um amor de ação, de atitude, de obras, de demonstração diante do Senhor. Porque o amor encoberto não significa nada. O amor precisa ser declarado. E principalmente o nosso amor a Deus. Nós devemos demonstrar que nós amamos ao Senhor. E a segunda parte, os que de madrugada me buscam, me acharão. Nós observamos a palavra de Deus, não são todos, mas alguns que eu consegui anotar em paralelo a este aqui, pessoas que foram a Deus de madrugada. Madrugada é um momento, é um horário, o horário do silêncio, quando praticamente as pessoas estão dormindo. Hoje não, porque as cidades não param mais. As cidades rodam 24 horas. Mas, muito tempo atrás, as cidades tinham o horário do trabalho e o horário do descanso. Então, à noite, as pessoas tomavam para dormir. Hoje já não existe mais isso. Enquanto uns estão dormindo,
outros estão acordando, outros estão trabalhando, e aí vira o ciclo de 24 horas. Até os comércios hoje estão funcionando 24 horas, não fecha mais. Por exemplo, aqui onde moramos, tem uma padaria muito bem situada, e as pessoas falam muito bem dela. Ela tinha o seu horário de funcionamento durante o dia, até uma certa hora da noite, e depois fechava. Agora não mais, agora ela funciona 24 horas por dia. Então um pessoal trabalha de dia, o outro trabalha de noite, e assim vai indo. Quer dizer, então nós observamos que as coisas agora virou um ciclo completo, não se fecha mais. Mas aqui o Senhor está dizendo, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ora, se nós podemos buscar a Deus pela manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite, também podemos buscá-lo pela madrugada. É mais uma oportunidade que se abre para cada um de nós que servimos ao Senhor, de buscá-lo pela madrugada. Porque às vezes o dia nosso, ele pode ser um dia tão carregado, tão tumultuado, cheio de tantas coisas, de tantas atividades, e a madrugada é o momento que nós temos para o silêncio, e tomar parte deste momento para se apresentar diante de Deus. Isto vai enriquecer muito a nossa vida, tanto fisicamente como espiritualmente. A nossa saúde vai melhorar e o nosso espírito vai se alimentar com a presença do Senhor. Então nós observamos aqui, o Senhor diz, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então ele deu para mim, para você, para cada um de nós, uma garantia. Quando nós buscarmos pela manhã, o Senhor estará lá pronto para nos ouvir. Então não é esse negócio. Eu vou buscar Deus de madrugada, vou ver se consigo falar com Ele. Deus não é como os homens. Os homens se prendem a regras e normas e nem sempre as pessoas conseguem falar com eles. Eles são muito ocupados. E eles só têm tempo para quem lhes interessa. Quando não há interesse, eles dizem às pessoas que não têm tempo. E elas ficam penando por aí. Já com Deus é diferente. Deus nunca descarta ninguém, quem quer que seja. Todos quantos o buscarem pela madrugada, com sinceridade e amor, o Senhor Deus estará pronto. Ele diz, os que de madrugada me buscam, me acharão. Quando vamos ao Salmo 88 e o verso 13, vamos ver o que foi que o salmista disse com respeito a isso. 88 e 13. Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. O salmista aqui estava aproveitando a madrugada para levantar-se e clamar a Deus e depositar diante do Senhor a sua oração, orando de madrugada. Quando observamos o livro de Jó, o patriarca, no capítulo 8, os versículos 5 e 6, deixou assim escrito, 8 de Jó, 5 e 6. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, buscar ao Senhor de madrugada e alcançar dele misericórdia. Jó fazia isso. No capítulo 1 e o versículo de número 5, ele tinha os seus filhos e filhas. E ele então, esses filhos banqueteavam-se e Jó levantava-se de madrugada para orar a Deus em favor dos filhos. O versículo 5 diz assim, sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia,
porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Sempre estava levantando-se de madrugada, oferecendo a Deus sacrifício em favor dos seus filhos, caso tivessem pecado, que Deus pudesse então perdoá-los. Então Jó, ele tinha esta prática de levantar-se de madrugada. O Salmo 63, dos versos 1 a 4, nós encontramos assim: Davi falando com Deus: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A oração de Davi: de madrugada te buscarei. Buscar a Deus de madrugada. Quando nós atentamos para o que Jeremias escreveu lá em Lamentações, no capítulo 2 e o versículo 19, está assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, ou seja, das madrugadas. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então veja o valor de buscar a Deus de madrugada. O Salmo 90 e o verso de número 14, nós encontramos o seguinte: 90 e 14. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Então o salmista aqui, quer dizer, a oração de Moisés, ele estava dizendo: sacia-nos de madrugada. Quando observamos, Josué também teve essa experiência com Deus, de viver de tal forma que ele poderia encontrar-se com o Senhor. Em Josué, no capítulo 6 e o versículo 12, está escrito assim: depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Levantou de madrugada, chamou os sacerdotes para que levassem a arca do Senhor, e depois observamos aqui, eles foram tocando a buzina, e foi o período em que eles venceram a cidade de Jericó. Mas levantando-se de madrugada. Salomão deixou escrito que o Senhor disse: e os que de madrugada me buscam, me acharão. Josué, ainda no capítulo 8 e o versículo 12, está escrito: tomou também, Josué 8 e 10, e levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai, levantando-se de madrugada para ir à peleja. Segundo Crônicas, o capítulo 29 e o versículo 20. Observa o que o rei fez. 29 e 20. Está escrito assim: então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Foi para o encontro com Deus de madrugada.
Então observe quanto a palavra de Deus fala sobre este período entre a noite e o dia, chamado de madrugada. Como aproveitar bem a madrugada? Buscando ao Senhor. Porque ele deu a certeza, os que me buscam de madrugada me acharão. Abraão também levantou-se de madrugada. Nós encontramos aqui em Gênesis 19, e o versículo de número 27 diz: E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Então, estes homens de Deus do passado, eles tiveram experiências com Deus e sabiam o valor de buscar a Deus pelas madrugadas. Não que outro horário não tenha eficácia. Todo momento que buscarmos ao Senhor, Ele estará pronto para nos ouvir. Mas a madrugada é um momento especial. Se precisa ir à madrugada e falar com o Senhor. No capítulo 22 de Gênesis, o versículo 3, quando Deus pediu a Abraão que levasse Isaque e oferecesse em sacrifício, o versículo 3 diz: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Deus disse que ia mostrar a ele um lugar. E ele foi. E Deus então apresentou-se diante dele de madrugada. 1 Samuel, no capítulo 1, e o versículo de número 9, nós encontramos assim. 1 Samuel 1 e 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Levantaram-se de madrugada para fazer adoração. Tendo adorado, voltaram para casa. Gênesis 28 e 18 vai nos falar sobre Jacó, um momento em que ele também esteve essa experiência da madrugada. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, significa casa de Deus. Isto ele fez de madrugada. Êxodo 24 e 4 está escrito assim, Moisés deixou registrado. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Então Moisés levantou de madrugada, edificou um altar para invocar o nome do Senhor. Então tinha razão quando Salomão deixou escrito este provérbio: eu amo os que me amam, que nós vimos inicialmente, e agora, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então aqui estão provas incontestáveis na palavra de Deus, de pessoas que pela madrugada aproveitaram este momento para buscar a Deus. E nenhum deles foi decepcionado, porque em todas estas ocasiões o Senhor estava pronto para ouvir e atender o seu povo. Portanto, que eu e você, que nós também possamos aprender que de madrugada também é uma grande e rica oportunidade de nos habituarmos a buscar ao Senhor, e com certeza isto promoverá o nosso crescimento espiritual, de comunhão, de intimidade com Deus, de conhecimento na sua palavra, e o Senhor nos agraciará com a sua sabedoria, para que possamos entender o seu propósito e a sua vontade. Fica aqui
para mim esta reflexão. Eu preciso demonstrar o meu amor para com o Senhor Deus, porque ele diz, eu amo os que me amam, e preciso também, de madrugada, ir ao encontro do Senhor, porque ele disse que os que de madrugada me buscam, me acharão. Todos nós temos alegria e prazer de ir buscar ao Senhor, porque o Senhor sempre estará pronto para nos ouvir, socorrer e atender. Quem sabe hoje você está atravessando por uma situação um tanto difícil e complicada, não vê solução, não vê saída, mas a partir desta noite, marque para levantar-se à madrugada e marque o encontro com o Senhor. Dobre-se diante dele, ajoelhe-se e clame ao Senhor. E ele diz aqui, os que de madrugada me buscam, me acharão. Você terá de Deus uma resposta para a sua vida. Mas busque-o de madrugada. Ele está lá, esperando por mim, esperando por você. Que Deus nos ajude. Sigamos este conselho tão rico e precioso da palavra de Deus para a nossa vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.